Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Luana Ferraz Zanata, psicóloga infantil, mentora e mãe de 2. E este é o programa Infância em Foco, um espaço criado para você que deseja compreender melhor o universo das crianças e fortalecer todos os dias o vínculo com elas. Aqui falamos da infância com sensibilidade, escuta e responsabilidade. O objetivo é acolher as famílias e orientá-las, trazendo reflexões que ajudem a construir relações mais leves, seguras, conscientes e afetivas. Aqui, a infância é respeitada, ouvida e colocada no centro. E quando a infância está no centro, nós também precisamos olhar com mais atenção para o que está dentro da nossa casa. Então me conta, como está o clima aí na sua casa neste período de férias? Muitas mudanças na rotina, no comportamento, nas emoções das crianças? As férias trazem descanso, horários mais livres, mas também mudanças importantes na rotina da família. E este é o tema de hoje. Quando a rotina muda, o que as férias despertam emocionalmente nas crianças? Na primeira infância, rotina não é sinônimo de rigidez. Ela não existe para engessar o dia da criança, mas para organizar o seu mundo emocional. Quando a criança sabe mais ou menos o que vem depois, ela se sente mais segura, mais tranquila. Da mesma forma, férias não significam ausência total de organização. Para a criança pequena, mudanças muito bruscas podem gerar uma certa confusão interna. Quando tudo muda ao mesmo tempo, horários, sono, alimentação, convivência, o corpo e as emoções podem responder com irritação, choro, regressões ou uma maior necessidade de proximidade. É importante entender que a rotina não precisa ser uma agenda cheia. Ela pode ser simples e deve ser flexível. Manter alguns combinados básicos, como horários aproximados para dormir, acordar e se alimentar, isso já oferece um contorno emocional importante para a criança, mesmo durante as férias. O que realmente faz a diferença é o equilíbrio entre a estrutura e a liberdade. A rotina dá segurança, o tempo livre permite que a criança brinque, descanse, explore e até sinta tédio, o que muitas vezes é o ponto de partida para a criatividade. Eu sei, eu falei uma palavra que é bem difícil de sustentar, né? O tédio das crianças. Mas quando o adulto consegue esse equilíbrio, as férias deixam de ser um período caótico e passam a ser um tempo de mais conexão. A rotina vira cuidado e não controle. Durante as férias é comum surgirem alguns comportamentos que confundem ou acabam preocupando os adultos, como uma certa irritabilidade, birras, alterações no sono, maior dependência emocional ou até mesmo regressões. Esses sinais aparecem porque a criança perde temporariamente os referenciais externos que a ajudavam a se organizar durante o dia. O cérebro infantil ainda está em desenvolvimento e depende muito do ambiente para se regular. A dificuldade para dormir costuma estar ligada a uma desorganização também do ritmo biológico, quando os horários mudam demais. Já as birras e explosões emocionais surgem quando a criança sente mais coisas do que consegue elaborar ou expressar em palavras. As regressões, como querer mais colo, falar de forma mais infantil ou chorar com mais facilidade, não indicam retrocesso no desenvolvimento, mas um mecanismo de autorregulação. A criança retorna a comportamentos que já foram reconfortantes para tentar recuperar a sua segurança emocional. O mesmo vale para momentos de desinteresse ou apatia, que muitas vezes representam um processo interno de adaptação. Nada disso significa que algo esteja errado. Significa que a criança está tentando se reorganizar internamente diante dessas mudanças externas. A escola oferece muito mais do que o aprendizado acadêmico. Ela estrutura o dia da criança a partir de elementos fundamentais para o seu equilíbrio emocional:
ritmo, previsibilidade, convivência social e um lugar claro no tempo e no espaço. Quando essa estrutura desaparece ao final do período letivo, mesmo sendo algo positivo, o organismo infantil sente o impacto da mudança. Algumas crianças vivem essa transição com sensação de liberdade e alívio. Outras sentem insegurança e desorganização. Muitas experimentam as duas coisas ao mesmo tempo: alegria por estar em casa e dificuldade de lidar com a ausência de uma rotina. Isso varia de acordo com a idade e também de acordo com a fase de desenvolvimento e a personalidade da criança. E, claro, o contexto familiar. Neste momento, o papel dos pais e cuidadores como organizadores emocionais é essencial. Nomear as emoções ajuda a criança a construir a sua consciência emocional, reduz a intensidade dos seus comportamentos. Além disso, oferecer presença é mais importante do que oferecer várias atividades. Muitas vezes o que a criança precisa não é de mais estímulo, mas sim de um adulto disponível emocionalmente. As férias também escancaram aquilo que, durante o ano, fica abafado pela correria da rotina. Necessidades emocionais não atendidas, cansaços acumulados e vínculos fragilizados tendem a aparecer quando o tempo desacelera. Quando os adultos conseguem escutar esses sinais sem julgamento, as férias deixam de ser apenas um intervalo e se transformam em um tempo de reparação emocional. Ao olhar para este período com mais sensibilidade, entendemos que o comportamento é uma linguagem e que toda mudança é também um convite para um novo tipo de cuidado, mais atento, mais presente e mais consciente. E uma das formas mais potentes e divertidas de viver este cuidado na prática é através do brincar. Então, vem comigo que está começando agora o nosso quadro Brincar é Coisa Séria. Hoje eu quero te apresentar uma experiência incrível para você viver agora durante as férias com seu filho. Uma experiência cheia de significados, capaz de marcar a infância. Já pensou em dormir em uma cabaninha na sala junto com toda a sua família? Esta é a cabana da Estrela Guia Festa do Pijama. Já pensou que divertido você e o seu filho vivenciarem essa experiência? Bom, do ponto de vista psicológico, isso vai muito além da diversão. Uma experiência como esta é capaz de transformar as horas em memórias inesquecíveis. Deixar que a criança durma fora do quarto, ali na sala ou quem sabe no jardim, dentro de uma cabaninha cuidadosamente preparada para ela, é permitir que aquele espaço vire um pequeno universo, cheio de encanto, imaginação e acolhimento. Quando a criança vive esse momento, o primeiro grande benefício é o fortalecimento do vínculo. Essa experiência funciona como um ritual de proximidade que ativa sentimentos de pertencimento, acolhimento e também de segurança emocional. Esses momentos de presença real, compartilhados de forma leve e afetuosa, fortalecem a base emocional da criança e aumenta a sua sensação de proteção no mundo. Outro ponto muito importante é a construção das memórias afetivas. As férias são um tempo privilegiado para isso. Quando a criança participa de experiências marcantes, ela cria registros emocionais positivos que ficam guardados como referência interna de cuidado e amor. Essas memórias ajudam a criança a desenvolver a autoestima, confiança e também recursos emocionais para lidar com as frustrações ao longo da vida. A cabana da Estrela Guia Festa do Pijama também estimula fortemente a imaginação e a criatividade. Um espaço comum da casa se transforma em um universo novo, onde a criança cria histórias, regras e significados. Esse tipo de brincadeira simbólica é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional, porque permite à criança
que a criança expresse os seus sentimentos, elabore as suas vivências e exercite a sua autonomia de forma segura. Do ponto de vista emocional, essa vivência contribui para a redução do estresse e da ansiedade. A quebra da rotina rígida, aliada ao tempo de qualidade com os adultos de referência, ajuda o corpo da criança a relaxar. O sistema emocional infantil responde muito positivamente a ambientes previsíveis, acolhedores e afetivos. E isso se reflete em mais tranquilidade, inclusive na hora de dormir. E por fim, existe algo essencial: a sensação de segurança e proteção. Dormir perto da família, em um ambiente preparado, com cuidado, transmite à criança a mensagem de que ela está segura, cuidada e acompanhada. Essa proximidade física e emocional favorece a regulação emocional, especialmente durante a noite, quando os sentimentos costumam aparecer com mais intensidade. E é claro, essas cabanas também podem estar presentes em datas especiais, como no aniversário do seu filho. Já pensou em uma super festa do pijama? A Estrela Guia Festa do Pijama tem mais de 60 temas para transformar esta data em um dia ainda mais especial. Brincar não é só entretenimento, é desenvolvimento emocional, é vínculo e é cuidado. Afinal, brincar é coisa séria. Agora chegou um dos momentos que eu mais gosto do nosso programa, o Na Prática Lá em Casa. Este é o quadro onde tudo que a gente conversou até aqui sai do discurso e ganha vida dentro da rotina das famílias, especialmente neste tempo de férias em que estamos mais juntos. É aqui que eu compartilho ideias possíveis, reais, para colocar em prática no dia a dia com as crianças, mostrando como pequenas atitudes podem fortalecer os vínculos, acolher emoções e fazer a diferença no desenvolvimento emocional do seu filho. E vamos para a primeira pergunta da dona Giovana. Na minha época, a criança seguia a rotina rígida, mesmo nas férias. Hoje vejo os meus netos mais soltos. Essa diferença pode afetar eles? Como? Essa diferença pode afetar sim, mas não necessariamente de forma negativa. O que faz a maior diferença para o emocional da criança não é ter uma rotina rígida ou totalmente livre, e sim ter previsibilidade com afeto. Antigamente, a rigidez trazia organização, mas muitas vezes deixava pouco espaço para a escuta das necessidades emocionais. Hoje, quando tudo fica solto demais, algumas crianças podem se sentir desorganizadas, inseguras ou mais agitadas. Por isso, o ponto de equilíbrio é fundamental. Crianças precisam saber, mesmo nas férias, o que esperar do dia, os horários aproximados para dormir, em que momentos se alimentar, quais os momentos de convivência. Isso dá segurança emocional. Ao mesmo tempo, elas também precisam de tempo livre para brincar, para imaginar, para descansar e até sentir tédio, que é saudável. Quando a família consegue unir estrutura e flexibilidade, as férias se tornam um período rico emocionalmente. As crianças se sentem seguras para explorar mais tranquilas, para expressar os seus sentimentos e fortalecer também os vínculos. O vínculo com as pessoas que cuidam delas. Então, não é sobre fazer mais como antes ou como agora, mas sim sobre adaptar os cuidados às necessidades emocionais das crianças de hoje, com mais presença, mais escuta e sensibilidade. Agora, a próxima pergunta é do Luiz. Mesmo trabalhando bastante nas férias, tento estar mais presente em casa. Essa presença, ainda que em pequenos momentos, realmente faz diferença para os meus filhos? Luiz, posso afirmar com muita segurança. Faz sim, e muita. Para a criança, não é uma questão de quantidade de tempo que importa, mas sim a qualidade dessa presença. Pequenos momentos de atenção, de escuta verdadeira, de troca e de afeto
já comunicam para a criança: eu sou importante, eu sou visto, eu sou amado. Nas férias, essa presença ganha ainda mais valor, porque a criança está mais disponível emocionalmente. Um pai que brinca alguns minutos, conversa sem pressa ou simplesmente está ali interessado, ajuda a fortalecer o vínculo e oferece segurança emocional. Esses momentos constroem memórias afetivas e impactam diretamente o desenvolvimento emocional dos filhos. Então, mesmo com pouco tempo, quando a presença é real e conectada, ela é profundamente significativa. E agora é a hora do nosso quadro Conversas que Cuidam. Hoje, para conversar com a gente sobre o tema Quando a rotina muda, o que as férias despertam no emocional das crianças, eu recebo a querida Lívia Praeiro, cofundadora da Escola da Educação Positiva e idealizadora da formação para educadores parentais em sono infantil. Aliás, minha professora queridíssima. A Lívia vai nos ajudar a entender como a quebra da rotina impacta o emocional das crianças, especialmente no sono. Vamos falar também do comportamento e a forma como elas expressam sentimentos neste período de férias e, principalmente, como os adultos podem acolher esse momento com mais consciência, presença e cuidado. Seja muito bem-vinda, Lívia. É um prazer te ter aqui no programa Infância em Foco. Oi, Luana. É um prazer estar aqui no seu canal, principalmente falando sobre um tema que parece tão corriqueiro, mas é a nossa dor agora de pais, né, durante as férias, onde a gente tem que lidar com o comportamento dos nossos filhos, a gente tem que lidar com o campo emocional deles e muitas vezes a gente não tem recurso. E trazer esse tema aqui, né, a partir da abordagem da educação positiva, vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Lívia, e eu queria começar te perguntando: quando a rotina escolar se interrompe nas férias, o que muda emocionalmente para as crianças, especialmente na primeira infância? Tão interessante a gente pensar que a rotina é algo importante assim para a criança, porque na verdade, Luana, o que é importante para a criança é ter pais previsíveis. O que são pais previsíveis? São pais que estão ali disponíveis emocionalmente, que conseguem acolher quando essa criança está chorosa, que conseguem nomear para ela o que está acontecendo, pais com quem ela pode contar. Mas nós, pais, para estarmos previsíveis assim, precisamos de uma previsibilidade. Então a gente se conecta muito com rotina de saber o que vai acontecer, o que tem que fazer agora é hora disso, hora daquilo. A gente se contou que ter uma rotina nos deixa mais calmos. De certa forma, é importante sim, quando a gente está aí na nossa rotina diária de trabalho, ter que conciliar o trabalho com a escola das crianças, enfim. Mas nas férias, a rotina enrijece. A rotina nos afasta dos nossos filhos. A rotina deixa a gente muito duro e muito pouco espontâneo, né? Para ser guiado pela criança. Então, se você está em férias, se deixe guiar pela criança. A criança, ela acorda e sente fome num horário diferente do que a gente normalmente propõe. A criança fala se ela quer ir lá para fora, fala se ela quer fazer uma coisa dentro de casa. Ela vai nos guiando e isso vai ser muito mais fácil, muito mais leve e muito mais sustentável. Muitos pais percebem mais birras, irritação ou dificuldade para dormir neste período. Como a mudança da rotina impacta o sono infantil e o comportamento emocional da criança? Como eu havia dito, nós adultos é que precisamos dessa previsibilidade. A falta de rotina nos impacta sim. Então a gente tem que prestar atenção de quanto esse impacto em nós, dessa coisa mais solta e de sermos espontâneos, estarmos sendo guiados pela criança, o quanto isso nos desregula e a gente precisa olhar para isso. Uma vez que a gente está mais regulado, quando a gente nomeia para a gente que estamos em férias, que podemos ter essa rotina mais solta, que esses horários não precisam ser mais rígidos, a gente já se prepara para o movimento natural da criança. Então não é que ela apresenta comportamentos mais irritadiços ou um desafio com sono. Ela está ali disponível para ser guiada por nós.
Às vezes a gente passa ali o dia com a criança, mas sem dar aquela atenção para ela, sem estar emocionalmente presentes, e ela vai postergando esse desejo, essa necessidade e atrasa o sono, não quer dormir. Ou passou o dia com muito pouca atividade, muito com outras crianças sem estar conosco e ela tem sim a expectativa de estar com os pais. Então, ela se mostra cansada, ela se mostra irritadíssima porque ela tinha uma outra expectativa, isso é muito natural. Então, é muito sobre como a gente lida com a frustração da criança, mas como a gente se prepara antes para lidar com a nossa frustração dessa falta de rotina e a partir disso a gente está mais leve, mais emocionalmente organizados. Para lidar com o que as férias nos propõem, que é essa liberdade no tempo, que é essa liberdade, né, entre as atividades que a gente propõe para a criança. É exatamente isso, né, Lívia? Às vezes as mães vêm no consultório e falam: Ah, Luana, mas ele faz de tudo, ele briga com sono, ele pede água na hora de dormir, ele quer brincar de carrinho na hora de dormir. É exatamente isso, né? Essa ausência durante o dia, a criança acaba de alguma forma querendo compensar e ficar ali mais um tempo, né, junto com a mãe ou do pai. Lívia, do ponto de vista da educação positiva, como os adultos podem equilibrar férias, liberdade e previsibilidade sem cair na rigidez e nem no caos? A educação positiva tem como pilar a inteligência emocional, ou seja, eu ter a competência de lidar com as emoções, minha e do outro. E quando eu falo que eu quero ser competente para lidar com as minhas emoções e com as emoções do outro, o quanto eu entendo que as férias não podem ser um momento onde eu estou sozinho, sobrecarregado, onde eu tenho, além das tarefas da casa ou além do meu trabalho, estar ali disponível para a criança. Ou seja, isso vai ser impossível, porque o nosso sistema nervoso, ele fica em luta e fuga, e claro que a gente não vai ter competência nenhuma para lidar com a criança e o seu normal em relacionar com a vida, em ter medo, se sentir frustrada, ter raiva e no desejo de querer, né, ter mais contato com o prazer. Isso é natural, é humano, a criança tem isso aí muito mais espontâneo do que nós que já estamos muito recalcados. E saber lidar com isso é a gente primeiro olhar o quanto estamos sobrecarregados, ou o quanto a gente se atarefa demais, ou o quanto a gente planeja um dia com muitas coisas e depois a gente fica desregulado para lidar com o que a criança apresenta naturalmente. Então, esse pilar da inteligência emocional é dessa busca por essa competência em lidar com as minhas frustrações, por exemplo. Bom, eu planejei isso para hoje. Eu queria lavar roupa, eu queria levá-los no cinema, eu queria voltar e passar na minha mãe para buscar não sei o quê, eu queria. Mas não deu. E eu me contar que, poxa, talvez eu esteja planejando coisa demais. Eu esqueço que as crianças querem ficar mais tempo no shopping depois do cinema. Eu esqueço que elas querem estender um pouquinho pro lanche. Eu esqueço que eu posso estar mais livre. Eu esqueço que eu posso me atarefar menos. Eu esqueço que eu não posso estar sozinha e ter um outro adulto comigo para eu poder compartilhar essas responsabilidades. Enfim, sobre nós, adultos, que temos sim um cérebro desenvolvido e competente para tomar essas decisões, para achar saídas quando algo não dá certo. E assim, a criança só aprende conosco, né? Como a gente lida com as nossas frustrações, com a nossa raiva, e assim ela se torna competente ao longo do tempo por se relacionar com um adulto competente na sua autorregulação. O sono costuma ser um dos primeiros a desorganizar nas férias. Quais cuidados simples os pais podem ter para preservar o bem-estar emocional da criança, mesmo com esses horários mais flexíveis? Primeiro ponto, a gente podia usar as férias para conhecer o horário real dos nossos filhos de adormecer e de acordar. Criança dorme cedo e acorda cedo não é uma utopia. Na verdade, a nossa realidade cultural e social, nosso cotidiano, quase que impede que a criança durma cedo, porque chegamos muito tarde em casa ou nos atarefamos tanto que acaba que a hora de dormir para nós também adultos fica muito mais tarde do que a gente precisa. E a criança acaba acompanhando. Por quê? Porque a casa está agitada, porque pais só estão disponíveis no final do dia, é a hora que ela tem para se relacionar, enfim. Então,
vira um caos e é um ritmo muito desrespeitoso com a infância. As férias é um momento onde a gente pode sim promover o ritmo natural da criança. Primeiro, acordando cedo, no horário que ela acorda, sem tentar postergar, manter ela na cama. Vamos acordar junto. Ai, Lívia, mas nas férias é quando eu mais quero descansar. Gente, descansar é a gente dormir muito, é a gente dormir cedo. Não é a gente dormir até tarde, dormindo muito tarde. Porque a gente sabe que nem é restaurativo esse sono. Então, quanto mais essa criança acorda cedo e a gente acorda com ela e passa o dia com ela, mais sono cedo ela vai ter. E assim, nós adultos dormimos menos que as crianças, ela dorme cedo e a gente ainda tem um tempo pra gente. Que é o que a gente quer nessas férias, que às vezes na rotina do dia a dia, do trabalho, a gente não consegue ter essa distância entre o sono da criança e o nosso. A gente acaba dormindo juntos, no mesmo horário, enfim, fica aquele dia após dia que não muda. Então as férias é para ser sim a fase de melhor sono para a criança, de pais mais descansados, de pais com tempo para si, né, para uma relação adulta no final do dia, já tendo se relacionado com a criança, enfim. Se promovam ser guiados pelas crianças, pelo ritmo de sono delas, que vocês vão se surpreender e perceber que isso sim é férias. Como diferenciar comportamentos esperados de adaptação emocional nas férias de sinais de que a criança realmente está precisando de mais apoio? Vamos lembrar de que quem sempre vai precisar de apoio somos nós, adultos. Nós, na nossa infância, não tivemos um adulto que nos ensinasse a lidar com a nossa frustração, com a nossa raiva, com o nosso medo, com o nosso prazer, com a nossa alegria. Tudo foi vivenciado de uma forma muito recalcada. Isso pode, isso não pode, seu pai gosta, seu pai não gosta, sua mãe não gosta assim, é assim que tem que ser, o seu avô fica chateado, enfim. Sempre com tantos recalques que a gente simplesmente sentia emoção, não sabia lidar com aquilo, tentava segurar o máximo possível e a gente se contou que na vida adulta a gente poderia sentir tudo e viver tudo da nossa maneira. E agora na fase adulta a gente não tem competência para lidar com a nossa emoção, porque isso não teve um espelho, um aprendizado, enfim. Então, quando a gente fala que a criança vivencia mudanças emocionais, mudanças de fase, como é que a gente acompanha isso? A gente tem que saber se a gente está acompanhando as nossas mudanças. Como a gente se percebe frustrado, como a gente age, como a gente responde ao outro, ou como a gente se afasta do outro. Enfim, quando a gente começa a se observar, ter compaixão da maneira como a gente lida com as nossas emoções e aprender olhando para a criança como ela lida com as emoções dela, quando ela sente raiva, como ela se expressa, como ela passa isso pelo corpo, como ela dá né, uma expansão para isso, que é o movimento natural do corpo de viver as emoções, de realmente se aliviar através das lágrimas, através do movimento, através da agitação. O quanto a gente se permite isso, né, na tristeza, em se fechar, enfim, o quanto a criança muitas vezes mostra pra gente como é lidar com a emoção e precisa sim de alguém para regulá-los, para trazê-los de volta ao bem-estar. Então a gente se permite também sentir como ela sente, aprendendo com ela, e aí com o nosso córtex a gente consegue voltar ao bem-estar, nos explicando racionalmente, nos contando que a gente está se pressionando muito, nos contando que a gente está buscando a aceitação do outro, enfim. Como adultos a gente vai se regulando e aí, lidar com a emoção da criança é só mais um caminho, só uma extensão daquilo que a gente vivencia conosco. E agora, para a gente finalizar, qual mensagem você deixaria para os pais que se sentem culpados por não conseguir manter uma rotina perfeita durante as férias? O que realmente importa nesse período? Primeiro é a gente entender que não existe rotina perfeita, que o vizinho faz, o que as outras famílias fazem, a gente não tem muita noção do que está ali nos bastidores, de como é essa realidade, de como é a relação de vínculo dessas famílias. Mas a gente pode, sim, se comparar com os pais das últimas férias que a gente foi, se comparar de como a gente lida com as emoções, que antes a gente não tinha muita competência, agora a gente tem mais, agora a gente tem mais consciência, antes a gente não tinha. Então, férias é sim um momento de mais contato com a criança, onde a gente pode estar mais disponível ou menos disponível, e até isso vira um aprendizado.
para mim, a cada momento de férias é uma oportunidade para eu pensar que eu não cancelei minha agenda o suficiente, que eu ainda fiquei muito conectada com o celular e isso impactou meu tempo de, espontaneidade com as crianças, de me deixar levar pelas crianças. Ou seja, a cada momento eu avalio ali no final daquela fase e vejo o que eu posso mudar, o que eu desejo para as crianças fazer para elas diferente nas próximas férias. E eu me vejo melhorando e sendo uma mãe diferente a cada férias. Não me comparando com outras famílias, com o que fazem, com o que a literatura disse que tinha que ser, mas como eu me percebo com intenção de estar, sim, mais disponível, de promover férias que para eles seja um momento de mais contato comigo, que é o que as crianças desejam. Férias não é viagens fantásticas, férias não é estar o tempo todo na rua promovendo coisas diferentes para a criança, gastar dinheiro. Criança só quer ter uma relação de vínculo conosco, mais contato com o cuidador que ela mais almeja estar, né? Então, se somos essa referência para a criança, com quem ela mais deseja estar, o quanto a gente promove esse tempo de contato com ela, que as férias nos permite ter mais flexibilidade, mais tempo para a gente entregar isso que ela tanto deseja e que é o que constrói adultos mais seguros e mais organizados emocionalmente no futuro, porque tiveram essa relação de vínculo estruturada com seus cuidadores na primeira infância e na adolescência. É isso, então vamos parar de olhar para o lado, olhar no Instagram como estão as viagens e olhar para as nossas relações e celebrar cada mudança nossa com a intenção por eles. Muito obrigado. Espero que eu tenha ampliado um pouquinho o olhar de vocês para o que é realmente férias e o que é importante para as crianças. E a gente segue mais livre e mais espontâneo, sem preocupar com o que a sociedade cobra, que é aí uma produção de uma super férias, mas sim uma construção de uma relação de vínculo. Lívia, muito obrigada, querida. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que essa sua fala atenta, sensível, cuidadosa, ajudou muito todos os pais, todas as pessoas que assistem nosso programa hoje. Muito obrigada. As férias passam, a rotina vai voltar a mudar e o que realmente vai ficar são as experiências que oferecemos às crianças. Quando olhamos para esse período com mais presença, escuta e sensibilidade, entendemos que cada comportamento é uma forma de comunicação e cada mudança é uma oportunidade de cuidado. Um beijo e até o nosso próximo Infância em Foco.